Muito bem, este é a Conexão Futura aqui na tela do canal Futura e também na internet. Acesse o nosso site futura.org.br/Conexão Futura, que se encontra tudo sobre o nosso programa, nossos episódios mais recentes para você assistir quantas vezes quiser e também acompanhar aqui as nossas novidades nas redes sociais. Estamos lá no Facebook, no Twitter, no WhatsApp. Você pode mandar mensagens de texto para a gente ou ainda conferir nossas playlists no YouTube. E no dia 31 de dezembro de 2015, pelo menos uma previsão vai se confirmar. Esse foi um dos anos mais difíceis da última década. Instabilidades políticas e econômicas e ajustes anunciados pelo governo que não deram os resultados esperados. Para completar, desemprego em alta, produtividade em baixa e até um processo de impeachment contra a presidente da República. Mas e aí, o que nos espera em 2016? No programa de hoje, vamos tentar aqui identificar quais são as nossas perspectivas. Então, para essa conversa, convidamos o Mauro Rochlin, que é economista e professor da FGV do Rio de Janeiro. Mauro, bem-vindo à Conexão, tudo bem? Muito obrigado, tudo bem? Também conosco aqui no estúdio, ao meu lado, Ricardo Ismael, cientista político da PUC do Rio de Janeiro. Bem-vindo mais uma vez, Ricardo. Boa tarde, Cristian. Boa tarde. E também conosco aqui o Antônio Pita, que é repórter de economia do jornal Estado de São Paulo. Bem-vindo, Antônio. Bem, obrigado. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado aí para participar e acompanhar nosso bate-papo ao longo dos próximos 25 minutos. Então, acompanhe aqui com a gente. Quero começar já ouvindo o Mauro. A gente sabe que a economia esteve nas manchetes dos jornais ao longo do último ano, não por boas notícias. E aí, como é que a gente encerra? Como você faria um balanço da economia no Brasil nesse momento agora, fim de 2015 e começo de 2016, Mauro? Bom, obviamente o ano foi um ano muito difícil, estamos atravessando um momento talvez dos mais difíceis que a economia já atravessou. A recessão é muito profunda, muito além do que a gente imaginava, do que os economistas, do que os políticos, do que quem elabora a política podia imaginar. Não se imaginava queda de PIB perto de 4%, que é o que vai acontecer esse ano, e uma continuação dessa queda no ano que vem. O que aconteceu fundamentalmente, a meu ver, foi o seguinte: em primeiro lugar, erros de política macroeconômica no passado recente. Nos últimos 3 anos, vários erros de política macroeconômica e, aliás, pontualmente, alguns erros de política microeconômica também. Só diferenciando para quem está em casa e não sabe diferenciar, o que é a micro e macroeconomia? Então, vamos lá. A macroeconomia, no caso, é aquilo que se refere à economia do país no seu conjunto. Então, políticas ligadas, por exemplo, a câmbio, a taxa de juros, a gasto do governo, isso é o que compõe a tal política macroeconômica. E política microeconômica se refere à política setorial, por exemplo, políticas que se refere ao setor elétrico, isso seria uma política microeconômica, porque ela estaria restrita ao setor microeconômico, ao setor elétrico, no caso, ou, por exemplo, ao setor de combustíveis. Então, os erros de política macro foram os seguintes, visto de uma maneira um tanto sucinta. Primeiro, o governo gastou o que não tinha para gastar. O endividamento do governo bancou uma série de gastos que o governo não teria condições, de fato, de gastar. O endividamento foi além da conta. Então, isso gera hoje um risco de calote na dívida do governo. O governo, por conta desse risco, teve que reduzir fortemente seus gastos, o que tem um impacto negativo na economia. Então, esse é, por exemplo, um erro. Erros no setor elétrico houveram aqueles relacionados à redução de tarifas numa hora em que a oferta de energia já não era das maiores. Tínhamos um problema hidrológico, um problema de águas, o que desautorizaria uma redução de tarifas, mas, no entanto, ela foi forçada e foi feita, o que hoje representou uma tremenda alta. Todos os consumidores sentem hoje no bolso essa alta. Então, enfim, estou pensando 2 exemplos. No caso da política macroeconômica, de gastos desmedidos do governo, no caso de política microeconômica, de uma orientação errada para o setor elétrico. Então, isso, associado a problemas com relação à inflação, levaram ao governo ter que rever seus gastos, reduzir tremendamente seus gastos, e, associado a outros problemas, outras questões como falta de credibilidade do governo, leva a essa retração que a gente está vendo aí. E, sem dúvida, a questão da economia acaba sendo agravada por conta também de uma instabilidade política, né, Ricardo? Que a gente acompanhou muito ao longo do ano. Bom, eu acho que 4 pontos principais para o ano político, né, de 2015. Primeiro, uma inédita queda de popularidade de uma presidente que tinha sido eleita lá em outubro
e já ali, janeiro, fevereiro, estava com uma reprovação muito grande, quer dizer, isso muito porque, de fato, foi dito uma coisa na campanha e depois da campanha foi feita completamente diferente. Logo após a eleição. Principalmente na questão da política econômica. 2, a presidente Dilma cometeu muitos erros também na relação entre o Planalto, o governo federal e o Congresso Nacional. Basta ver que os 3 políticos que ela indicou para fazer articulação política caíram: Mercadante, Miguel Rossetti e Pepe Vargas. Ao longo do ano, portanto, ela errou sucessivamente nessa relação entre o Palácio Planalto e o Congresso Nacional. Tivemos a Operação Lava Jato, porque somente agora, em 2015, os brasileiros tomaram conhecimento do monumental esquema de corrupção na Petrobras. Porque lá, ali, por volta de setembro, outubro, quer dizer, o Paulo Roberto Costa foi preso em março de 2014. Mas só muito depois é que ele vai começar a fazer delação premiada e aí outras também vão surgir. E, portanto, agora a gente tem ideia de que certamente a Petrobras teve lá um esquema de corrupção inédito na história da Petrobras e que, inclusive, compromete a própria solvência, enfim, a própria empresa. E 4, eu acho que, de fato, você tem ali no Congresso Nacional uma situação também complicadíssima, né? Que o presidente da Câmara dos Deputados perdeu as condições para conduzir os trabalhos da Casa. Também muito em decorrência, como desdobramento de investigações ligadas à Operação Lava Jato. Ou seja, o Congresso Nacional também passa hoje por uma dificuldade grande, porque há uma investigação em curso com relação ao presidente Eduardo Cunha e também há uma investigação que também está correndo com relação ao Renan Calheiros. Portanto, o Congresso Nacional também, vamos dizer assim, tem hoje dificuldades de, vamos dizer assim, ganhar mais credibilidade perante a opinião pública brasileira. Sem dúvida. Agora, Antônio, como jornalista que acompanha a política em 2015, de tédio você não sofreu ao longo do ano, né? A gente estava comentando que o trabalho começou em 2014, na verdade, porque praticamente emendou as questões de um ano para o outro. A eleição que não acabou e se continuou com o debate em relação a o que foi feito, o que foi prometido e o que foi feito de fato, né? Então, isso gerou essa decepção para muitos setores e uma raiva, digamos assim, entre outros setores, que gerou um embate que se perpetuou nas pautas de todo esse ano. E ali, à medida que o tempo passava, a gente via algumas coisas que estavam encobertas, como as pedaladas fiscais, enfim. Algumas coisas foram se revelando ao longo desse ano que causaram esse cenário assim, de crise perfeita, digamos assim. A gente tem um componente político, um componente econômico que se entrelaçam pela falta de liderança, pela falta de articulação. Houve uma demora na definição das questões econômicas e isso se protela também para o ano que vem. Então é um ano que não cabe em retrospectiva, a gente pode dizer assim. Sem dúvida, né? Agora, Mauro, em relação à questão da economia, muitas vezes, né, no passado recente, era atribuído algum problema no país por conta da tal crise internacional. A gente vê, na verdade, fora do Brasil, os países estão aí retomando, de certa forma, os Estados Unidos retomando a economia, a Europa também, apesar de problemas da Grécia e tudo mais, mas a economia internacional tem ido bem. Não tem como culpar o cenário internacional por conta da nossa crise interna, né? Sem dúvida. O que a gente vê em termos internacionais é uma recuperação do mundo todo. Países emergentes já crescendo a uma taxa próxima a 5%, Estados Unidos crescendo a uma taxa acima de 3%, mesmo a Europa, que demorou um tanto para essa retomada, também já se encontra, ainda que de forma mais tênue, se encontra em recuperação. Então, nada justifica, em termos internacionais, que o Brasil se veja diante de uma recessão da ordem de 4% do PIB. Isso é mérito nosso. Bom. Ricardo, a gente tem aí em 2016, a gente tentando aí prever, né, se possível, né, que cada ano, a cada dia, na verdade, muita coisa acontece no nosso país, mas ano que vem, fato teremos eleições municipais. Como é que você acha que esse último ano vai influenciar as decisões, escolhas de candidatos e o processo eleitoral em 2016? Veja, eu terminei me esquecendo de um episódio, certamente agora recente, que é esse pedido de impeachment que começa agora a tramitar dentro do Congresso Nacional. Provavelmente isso em circunstâncias normais, porque você tem que ter todo o rito, você não pode atropelar as etapas, você tem que ter o direito de defesa, o contraditório, até que se chegue a uma deliberação na Câmara dos Deputados. É preciso 352 votos para que isso possa seguir para o Senado. Então, eu diria que o ano de 2016 deve começar
pautado por esse evento que certamente vai dividir as forças políticas, sociais e certamente vai ter enfim, vai fazer parte do dia a dia, da rotina na questão política. As eleições municipais, elas vão acontecer depois das Olimpíadas, vamos dizer ali, né? Até houve recentemente um encurtamento dos programas eleitorais, da própria campanha, isso decisão recente. Então, vamos lá, quando chegar no segundo semestre, depois da Olimpíada, é evidente que você tem 5.570 municípios no Brasil. A maioria deles, eu acredito que vão se dedicar, quer dizer, o eleitorado vai se dedicar a questões locais, a uma agenda que é muito voltada para a sua rotina de cada um dos municípios, com a característica de cada um deles. É evidente que nos municípios maiores, nos grandes municípios e talvez nas capitais, você possa ter ainda questões nacionais presentes. Então, por exemplo, a questão do desemprego, a questão da inflação, a questão, vamos dizer, das condições que o país certamente não vivia há muito tempo. A gente termina agora, 2015, os últimos 12 meses houve 1.380.000 postos de trabalho fechados. Você tem uma inflação que se aproxima de 11%. Portanto, é evidente que isso deve também trazer um pouco para as eleições municipais, principalmente nas grandes cidades, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Porto Alegre. Quer dizer, acho que a questão nacional, ela ainda a economia vai estar presente, principalmente nas grandes cidades, nas grandes capitais, nas eleições municipais. Como é que você vê isso, Antônio, em relação a essas perspectivas para 2016, né? Esse processo de impeachment acontecendo agora também, que sabemos que foi costurado ao longo do ano também, né? A questão da chantagem, e agora isso pode acabar trazendo consequências no próximo ano. Acho que um ponto fundamental é o tempo que vai durar o processo de impeachment. Se isso vai ser articulado logo agora, no final, no começo do ano, janeiro, fevereiro, ou se vai durar mais 3, 6 meses, a depender do trâmite do processo. Então, enquanto isso se alongar, gera uma instabilidade política muito grande que se interfere diretamente nas eleições e no rumo também da economia, porque assim, o governo fica paralisado. Ele não tem outra pauta a não ser preservar a si mesmo, institucionalmente, para depois, enfim, deliberar sobre quais as reformas que precisam ser feitas, quais os ajustes que não foram concluídos em 2015 que deverão ser concluídos em 2016. Então, fica tudo em suspenso até que se haja, enfim, uma definição sobre o impeachment. E aí a gente não sabe quando isso vai repercutir até quando, até final de 2016, início de 2017, a gente não tem como prever. Agora a gente percebe os analistas já prevendo também que pelo menos até 2018 a gente vai ter aí um cenário complicado na economia. De que forma esse processo de impeachment prejudica ainda mais a economia do país, Mauro? Eu acho que o processo de impeachment, como o Antônio, aliás, já antecipou, ele posterga decisões, uma série de posicionamentos que o governo deve assumir, tem que assumir, por exemplo, com relação a novas concessões para a infraestrutura, com relação ao próprio gasto que ele vai ter, quer dizer, de que maneira, quanto ele vai gastar, qual é o tamanho do déficit, e para onde ele vai direcionar esse gasto, o que vai ser cortado, que impostos vão ser cobrados, ou seja, uma série de decisões fundamentais para o andamento da economia, para o nível de atividade econômica, dependem de decisões governamentais. Na medida em que o governo se vê imobilizado por esse debate em torno do impeachment, isso torna mais difícil essas decisões e, portanto, a decisão de investimento do setor privado também se posterga, o que é um complicador para a crise. Ricardo? Eu queria ponderar duas coisas. Veja, ao longo do 2015 se falou muito de que a Operação Lava Jato estava prejudicando a economia. Prejudicava o setor de construção, prejudicava o setor de petróleo e gás. De fato, é evidente que isso prejudicou decisões econômicas e até mesmo investimentos. Mas era inevitável, porque, de outro lado, era o Brasil colocar isso embaixo do tapete e seguir em frente com um escândalo que foi a questão da Petrobras e todas as ramificações. Portanto, de certa forma, já aconteceu em outros escândalos também. Portanto, outros países também passaram por essa etapa para que o seu próprio capitalismo se fortalecesse, ganhasse credibilidade, isso é inevitável. O impeachment, na verdade, a gente já viveu o impeachment quando aconteceu o governo Collor. E foi bom para o país. Foi bom para o país. O governo Itamar foi que lançou o Plano Real. A partir dali, o país começou a viver outro tempo. Ou seja, o Collor perdeu a condição. Ou seja, o Collor fracassou na economia,
não tinha característica, muita habilidade para poder novamente negociar com o Congresso, formar uma maioria estável. Ele também tinha uma dificuldade enorme de conseguir minimamente ganhar uma credibilidade, ser uma liderança para tentar unir o país. Portanto, o caso do Collor mostra que, às vezes, o impeachment pode ser solução. Pode ser uma solução para tentar fazer com que haja uma repaginada, uma reformatada para a gente começar a ir para um caminho correto. Evidentemente que o impeachment não é uma questão que se deseja, é uma questão difícil, mas me parece que a gente tem que perguntar o seguinte, parece que foi inevitável que a gente tenha que passar por isso, assim também como está passando pela Operação Lava Jato. Existe alguma coisa de muito errado no Brasil. Em 2015 a gente está descobrindo muita coisa errada. Se a gente colocar isso por baixo do tapete, porque na verdade precisamos seguir em frente, sem resolver isso, isso vai continuar prejudicando o crescimento, a redução da desigualdade, a redução da pobreza, que é o que todo mundo deseja. Sem dúvida. Diga lá, Mauro. Antônio, vamos lá. O comentário que eu faria diz respeito ao seguinte, eu acho que o processo de impeachment, quer dizer, se for no final das contas, se desdobrar no impeachment, eu acho que isso pode ser uma coisa positiva, tanto do ponto de vista do processo, da aprendizagem, do aprendizado que isso traz, como do ponto de vista de se dar condições a que uma nova liderança mobilize o país. Mas eu acho que o processo de impeachment, ele é meio paralisante. Não que ele não deva acontecer, se for juridicamente justificado, eu acho que ele tem que acontecer, mas de toda maneira, esse processo é um processo que traz durante o seu desenrolar uma certa paralisia, sobre isso que eu queria falar. E deixa as questões em suspenso, né, ao longo do processo. As decisões ficam em suspenso. Duas coisas também. Eu acho que assim, tem alguns cenários que são um pouco diferentes em relação à época de Collor. Eu acho que naquele momento tinha as acusações tinham um fundamento jurídico que chegava mais próximo ao presidente do que hoje. Então, há um risco de você ver o impeachment como um processo de recall, de assim, esse governo não está bom, ele fracassou do ponto de vista de legitimidade, credibilidade, vamos substituir ele e colocar uma outra liderança que talvez possa fazer isso. Eu acho que é um risco porque, enfim, teve um longo processo de amadurecimento democrático e nós estamos vivendo um outro processo de amadurecimento das instituições republicanas, então as instituições da Polícia Federal, o Ministério da Justiça, enfim, apesar de com os tropeços que temos, isso está funcionando, isso, se tem um ponto positivo, um saldo positivo desse ano é esse, assim, a gente viu que o STF recentemente prendeu um senador, enfim, por mais escandaloso que isso seja, a gente está vendo que as instituições estão atuando para se preservar e fazer valer, de alguma forma, a justiça. Um segundo ponto é que a gente precisa entender o que é que está na linha sucessória. Assim. A gente tem uma outra liderança no caminho, no rito legal, que consiga, de fato, fazer essa reconciliação nacional e fazer essa passagem para um outro momento de credibilidade, que vá dar continuidade a esse processo de investigação contra a corrupção. Isso acho que a gente tem que pensar, são pontos a ponderar sobre o impeachment também. Agora é importante a gente mencionar também que, olhando na linha histórica, né, do impeachment do presidente Collor para agora, 2 décadas, né, no período da história é muito pouco tempo, né? Daqui a 100 anos, quando aí as novas gerações forem olhar para esse período agora, vão ver de fato, né, esse processo de amadurecimento que o Brasil está passando. Agora, uma questão que eu queria pontuar aqui, que o cidadão comum muitas vezes vê a partir da abertura do processo de impeachment. Mauro, a abertura do processo de impeachment, no dia seguinte, a bolsa sobe, o dólar cai. Como isso influencia frente a esse cenário que a gente está dizendo de instabilidade que pode trazer para o país? Supostamente a bolsa subir é uma boa notícia. Então, como entender esse paradoxo? Bom, a ideia é o seguinte, que os preços também são influenciados por expectativas. Quer dizer, é frase corrente que os preços se movem na versão e não se movem diante do fato. Muitas vezes a versão se torna mais importante. Então, eu acredito que a leitura do mercado financeiro com relação ao pedido de impeachment foi de que, olha, há uma alternativa. E a alternativa é melhor do que o que está aí. Então, só o fato de haver a possibilidade de uma outra opção que não essa que está aí, que supostamente essa é a que traz instabilidade, essa é a que traz incertezas, dá ao mercado uma expectativa de que o desdobramento da crise pode se resolver a contento. E daí isso já tem que ser trazido ao preço. Entendi. Então isso que aconteceu com a bolsa. Fazer um comentário breve? Diga lá, pode ser inclusive as considerações finais, que a gente já está quase chegando no finalzinho do programa. Eu acho que é importante que a gente entenda o seguinte, veja, o impeachment não é golpe, né?
porque, na verdade, o PT propôs um impeachment contra Collor, contra Itamar, contra Fernando Henrique. Não era golpe, faz parte do presidencialismo. Na verdade, agora que a gente vai ter uma apreciação durante um processo de impeachment que está acontecendo dentro do Congresso Nacional. A gente vai ter a oportunidade de ouvir o contraditório e cada um de nós formar a opinião. Isso é democrático, porque isso aconteceu também durante o processo do Collor. Ou seja, a gente já teve um aprendizado com o Collor, né? E agora está tentando colocar. Na verdade, é evidente que a gente tem que ter cuidado, tudo tem que ser apreciado. Mas eu queria lembrar que a questão de haver corrupção e acontecer que a pessoa não faz nada para acabar com a corrupção também é um crime. Do mesmo jeito que é preciso que a gente aguarde as investigações que estão acontecendo no âmbito da Operação Lava Jato, com relação à compra da refinaria de Pasadena, com relação à questão de dinheiro da Petrobras em campanhas presidenciais. Então, a gente tem que observar tudo isso ainda, pode surgir novos fatos. Então, o fato é que é importante que o Brasil não coloque debaixo do tapete isso. A gente tem que ser o mais transparente possível. As instituições estão dando transparência. E isso é importante, porque a gente não pode seguir em frente sem investigar tudo. E, evidentemente, aqueles que têm alguma responsabilidade na corrupção da Petrobras e alguma coisa que foi feita de errada, tem que ser responsabilizado e ser denunciado à justiça. Isso é o Estado de Direito. Antônio. Bom, eu acho que esse foi um ano realmente muito atípico para a gente, que traz pontos importantes para a gente aprender daqui para frente. O fortalecimento das instituições é um caminho. Um outro ponto é a reforma política, né, que a gente não mencionou muito, mas a questão da doação de campanha, que está, enfim, que é um ponto pequeno, na verdade, mas importante sobre o esquema de corrupção, tanto na Petrobras como em outras empresas. Enfim, sobre doações de um modo geral. Então, assim, há caminhos, é um momento difícil, crítico, mas é um momento assim, de a gente tentar se reinventar e aprender com esses erros. A gente não pode deixar de investigar, a gente não pode deixar de vasculhar todo o que está por debaixo desse tapete de corrupção. Isso, se a gente conseguir garantir que isso continue, eu acho que é também um saldo positivo do que aconteceu esse ano. Então, muito bem. Vamos torcer para que continue. Isso aí. Mauro, rapidamente para a gente encerrar. Bom, infelizmente eu acho que 2016, para tentar olhar um pouquinho para frente, 2016 também vai ser um ano muito difícil. Agora a gente tem duas pequenas luzes no fim do túnel, que são as seguintes. Um dólar alto ajuda o setor exportador, esse setor pode ajudar a contribuir para a retomada. Segundo, se a inflação for de fato mais baixa, como o mercado financeiro espera, isso abre margem para a queda da taxa de juros e por aí o consumo pode começar a também pensar numa retomada. Então, temos essas duas luzes tênues e dependem muito também do cenário político. Muito bom. A gente poderia seguir aqui batendo esse papo para o restante da tarde, mas nosso tempo, infelizmente, já encerrou. Então, Antônio, Mauro e Ricardo, muito obrigado pela presença. Prazer recebê-los aqui. Seja de casa, obrigado pela companhia de sempre. Então, Conexão Futura no ar, na tela do Futura de segunda a sexta ou qualquer hora do dia e da noite. Estamos lá na internet, no nosso site, futura.org.br/Conexão Futura. Um abraço e até a próxima.